Josué capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Acsaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, e multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e queimarás a fogo os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhes dissera. Os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou a fogo. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era capital de todos esses reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada, e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. E Azor queimou com fogo. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu à espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto a Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe e toda a terra de Gósen, e as planícies, e a Arabá, e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por meio de guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo veio Josué e eliminou os Enaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Enaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra,
segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12. São esses os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram, da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campina até ao mar de Quinerete para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Ardote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda a Bazã, até o termo dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São esses os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, a qual terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Negueb, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Ormá, outro. O de Arade, outro. O rei de Libna, outro. E o de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O de Efer, outro. O rei de Afeque, outro. O de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Sinron, Meron, outro. O de Axaf, outro. O rei de Taanaque, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Jocneão do Carmelo, outro. O rei de Dor em Nafate-Dor, outro. O de Goim em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. Josué capítulo 13. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Ascalon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os Aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara,
que é dos sidônios, até Afeque, ao termo dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amá. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes havia dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcá. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Antes Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe havia dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet Peor, e as faldas de Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Seu território Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir, e no vale, Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o Oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Maanaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades,
e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, à metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes havia falado. Josué capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já deram Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como do dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. Ó Senhor, porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os Enaquins, e a terra repousou da guerra.